Eu, em sala de aula, faz tempo que eu não dou aula presencial, e eu me lembro em sala de aula que eu contava uma história, quando a gente, logo de início, quando eu começava lá os cursos, ia falar para o pessoal de marketing digital, gestão de conhecimento e tal. Primeira coisa que eu introduzia era o papo do que é a realidade. Porque no momento que você vai precisar fazer uma mudança grande nos paradigmas, você precisa refletir sobre o que é a realidade e entender que a gente tem sempre uma visão provisória da realidade. E a gente vai se aproximando dessa visão. E aí eu tinha uma brincadeira que eu fazia que era: você vê uma gota de chuva na janela e você acha que vai chover. Então eu fazia a comparação. A gota de chuva é o dado. Quando você abria a janela e olhava as nuvens e via e botava a mão e via que já estava chovendo, aquela chuva é a informação. E aí, com o conhecimento que você tinha, você conhecia a sua cidade, você mais ou menos sabia que quando aparecia chuva numa determinada posição, vindo de determinado lugar, a intensidade da chuva, ou porque de repente você leu que ia cair uma tempestade, você então tinha uma coisa mais ampla, uma articulação de informações que te dava um conhecimento. Até aí todo mundo vai. E aí tem a outra etapa, que é a mais importante de todas, que é a sabedoria. Você vai sair na chuva, o compromisso que você tem vale a sua saída ou você vai adiar? E se vai, como você vai dentro do seu projeto? Então aí tem a sabedoria. E aí eu coloquei no artigo que a sabedoria é o conhecimento com propósito. O livro do Grant tem duas coisas que me fizeram repensar várias coisas, reescrever várias coisas interessantes. Do ponto de vista individual, a reflexão sobre o conhecimento. Quando ele fala em repensar, a necessidade, o título do livro é Repensar, a gente está falando de duas mentes. Ontem eu estava conversando com a Fernanda sobre isso. Não é uma discussão entre o devagar e o rápido, como às vezes as pessoas sugerem. Não, são duas mentes. A gente tem uma formatação que nós tivemos quando a gente era. Para a gente poder virar sapiens, a gente é formatado. Um cavalinho, quando sai, eu tive aqui essa experiência aqui no quintal aqui da frente, aqui na casa do lado, nasceu um cavalinho, ele já nasceu em pé. E ele estava comendo ali, já estava se virando rapidamente, porque ele tinha ali um instinto. Não é um bebê que vai nascer, que vai precisar passar por todo um período para ele poder se socializar. O ser humano ele nasce muito mais aberto. E a formatação básica define muito como vai ser cada um dos sapiens. Então essa formatação básica você olha para a formatação básica. Quando o cara fala assim, vamos sair da caixa, não, querido, você não sai da caixa. Você olha para a sua caixa. Você tem que criar uma mente que olha para outra mente, que olha para a sua formatação. E qual é o critério? O critério é que você tem que ter um propósito, uma sabedoria. Uma das novidades que tem aí nessa conversa que ficou mais claro para mim, eu falei um pouco disso ontem, do cliente interno e do cliente externo, e eu aqui chamei nesse artigo de cliente exógeno e cliente endógeno. O cliente exógeno é aquele que paga as contas do teu supermercado. É alguém que te contrata e está te financiando o seu projeto de vida, né? O seu projeto de sobrevivência. Para ele ser sustentável, quando você diz assim, eu estava conversando com uma amiga, ela disse,
Meu filho já disse que ele é um homem. Eu falei, não, para ele ser um homem, para ele ser um sapiens completo, ele tem que estar conseguindo ganhar dinheiro. Ele precisa atender um cliente. Alguém tem que dizer: estou pagando porque esse cara gera valor para mim. Então ele entra na sociedade de maneira completa quando ele começa a receber uma grana. Quando ele consegue pagar suas próprias contas. Até aí, ainda ele está na fase, né, do primeiro eu, do segundo eu. Ali entre o primeiro e o segundo eu. Ele não consegue se sustentar. Então, ele vai se transformar numa pessoa e é assim ele precisa atender o cliente exógeno, o cliente externo. Mas ele tem um cliente interno e a gente não percebe isso. O cliente interno, a gente não diz assim, eu vou trabalhar com tal coisa porque eu quero, porque eu acho que deve ser importante, porque para mim é bom, porque me ensinaram que isso é bom. Aí chega de manhã, está motivado, chega na segunda-feira, está motivado, mas quem fica motivado? É você que fica motivado? Eu acho que não. Quem fica motivado não é você. Quem fica motivado é o cachorrinho que existe dentro de você, que ele, de alguma forma, gosta de algumas coisas e outras não gosta. Você viu um filme no Netflix, você gosta. Mas quem gostou? Foi você ou foi aquele cachorro? Então você vai aprendendo a lidar com esse cachorrinho e vendo as coisas que ele gosta e o que ele não gosta. Dessa maneira fica mais fácil, inclusive, você poder dizer, olha, não vou fazer isso porque o meu cachorrinho não gosta. Não adianta forçar a barra. Porque quando você acorda de manhã, você não pensa assim, quero estar motivado. Ou você está motivado ou você não está. Na segunda-feira, ou você está motivado ou você não está. A motivação vem de dentro para fora. Ela é uma espécie assim é mais espontânea, mais intuitiva. E isso vem, né, de um lado da nossa mente que a gente precisa atender. Então você atende do lado de fora um cliente e atende do lado de dentro. Então eu fiz viver é fazer esse jogo de frescobol com os fatos. Trabalhar é um jogo de frescobol entre o cliente interno e o cliente externo, e você está ali gerenciando essa relação, assumindo que você é o coordenador, você é um coaching da relação do frescobol, do cliente interno com o cliente externo. Você tem que olhar os dois de fora. Então foram essas sacações aí, né? Fechando aí a análise do Grant, e vamos em frente. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.